Boa noite aos irmãos, graça e paz. Ainda em pé, você vai abrir a sua Bíblia. E aí eu não vou falar o livro não, eu vou dar uma dica. É o maior tratado, só não vale os pastores, teológicos do Novo Testamento. Que carta é essa? Romanos. Quem foi que falou Romanos aí? Alguém falou Romanos aí, então tá certo. Não, pastor não pode. Você vai abrir em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, e vamos ler apenas um versículo para começar, porque não vamos ficar nesse versículo. A ideia é fazer hoje uma exposição um pouquinho maior, não em tempo, mas em conteúdo dos capítulos 1º e 2º da carta aos Romanos. Mas eu preciso que você abra aí no versículo 24 do capítulo 2. Assim que tiver todo mundo, já está ali, então já podemos ler. No 3. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Mais uma vez. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Senhor, nós adoramos a Ti e glorificamos ao Teu nome neste lugar. Já cantamos louvores a Ti, já entregamos, ó Deus, a nossa adoração cantada ao Senhor. E agora, nesse momento, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa ministrar a Tua palavra em nossos corações, e que haja transformação de vidas neste lugar, nessa noite. Senhor, fazemos uma oração que é ousada. Nós não queremos ouvir aquilo que queremos, mas nós queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir do Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar e eu já vou começar dizendo que a nossa oração inicial já é um prenúncio daquilo que vamos ouvir, nesses breves minutos que vamos seguir aqui na exposição das Escrituras. E por que é importante falar isso? Porque muitas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e o nosso coração está desejoso em ouvir uma palavra. Isso é certo. Mas nem sempre o nosso coração está desejoso em ouvir uma palavra vinda de Deus para nós. Às vezes o nosso coração está desejoso de ouvir uma palavra que eu quero de Deus para mim. E eu não sei se para você é felizmente ou infelizmente, aqui nesse lugar, nesse púlpito, sempre, qualquer pregador, qualquer um dos pastores dessa casa, qualquer um que for convidado para vir até aqui, sempre vão trazer a palavra que Deus quer para o seu coração e não a que você quer ouvir, amém? Então já prepare o teu coração, porque talvez hoje você seja confrontado não por mim, mas pela palavra de Deus sobre como você tem vivido a sua vida cristã. E eu quero desde já destacar, como não tem tema na mensagem, eu vou colocar alguma coisa aqui para que o Gustavo coloque na rede social, e para que também esteja ali na mídia, mas eu quero pensar qual é a imagem da igreja perante o mundo. A imagem da igreja perante o mundo também me leva a pensar qual é a minha imagem perante o mundo. Como é que as pessoas que ainda estão dominadas pelo sistema do mundo enxergam a minha vida como cristão, como discípulo do Senhor Jesus? Como é que as pessoas do mundo não alcançada ainda enxergam a igreja? Qual é a imagem que as pessoas têm da igreja? Eu quis destacar esse versículo, embora a gente vá caminhar por muitos outros, para que você entenda.
aqui no versículo 24 diz assim: pois está escrito. Se você é um bom bereano, você já futucou aí na sua Bíblia e foi olhar onde está escrito, amém? Qual é o texto que está escrito isso aqui? Agora começou, ó. Isaías 52, 5, não é isso? Em Isaías 52, 5, uma profecia de restauração para Israel, para o povo de Israel, mas também fazia menção a tudo aquilo que o povo de Israel tinha vivenciado. E o que o profeta Isaías está falando, e que o apóstolo Paulo repete aqui, é o seguinte: por causa da infidelidade do povo de Israel, por causa da conduta do povo de Israel, o nome do Senhor foi blasfemado pelas nações que oprimiam Israel. Tanto no Egito, como na Babilônia, como na Assíria, como em Roma, em qualquer lugar onde o povo foi cativo, os adversários blasfemavam o nome de Deus, porque olhavam o povo e o seu comportamento e diziam: que Deus é esse? O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e está destacando isso. O quanto a imagem do povo de Deus é importante para aqueles que estão de fora. E aí eu quero quebrar logo uma palavra que não é muito bem interpretada, né, na vida de muitas pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 10, versículo 22, você vai achar aí um texto que muitos usam como desculpa para a sua má reputação com relação aos outros. Olha o que diz o texto: todos odiarão vocês por causa do meu... Quem está falando isso? Jesus. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será... Eu estou falando isso porque eu já escutei isso, de pessoas que se dizem cristãs, que não tinham uma boa reputação, e as pessoas falavam mal dessa pessoa como cristã, e não como pessoa, mas como cristã, e ela dizia assim: isso é perseguição. Porque Jesus disse, lá em Mateus 10, 22, que o mundo, as pessoas do mundo, todos odiarão os cristãos. Talvez a gente precisasse de mais um tempo para poder fazer uma exegese desse versículo. Mas a gente pode fazer só um destaque bem simples ali. O texto diz: todos odiarão vocês por causa de quê? Por causa do meu nome. Jesus está falando que os líderes religiosos, olha o contexto, os líderes religiosos, os mestres da lei, odiariam os discípulos por estarem carregando o nome dele. Em nenhum momento esse texto de Mateus 10, 22 fala que são todas as pessoas, inclusive os gentios. É uma clara aplicação. Se você for estudar ali os versículos e os capítulos anteriores, você vai ver que Jesus está dizendo que os seus discípulos vão ser lançados como lobo, como cordeiros em meio a lobos. É Jesus enviando os seus discípulos para um lugar onde haviam lobos, líderes religiosos, que odiariam os discípulos por causa da mensagem que eles pregavam, que era contrária à religiosidade, e explanando e exaltando o nome de Cristo, o Messias. Então, se alguém usa essa desculpa para dizer: olha, lá no meu trabalho ninguém gosta de mim. Eu trabalhei com muita gente já, e muita gente crente. Tem uma máxima por aí que eu atesto que é verdadeira, infelizmente. Muitas vezes trabalhar com crente é pior do que trabalhar com ímpio. Porque o cristão, ele tem responsabilidade dupla. Ele precisa respeitar o outro como ser humano, e ele precisa dar testemunho. E quantas vezes eu me deparei com crentes que não faziam nenhuma das duas coisas: não respeitava o seu próximo como pessoa e nem dava testemunho do Evangelho de Cristo. E de uma certa forma isso causa um certo desconforto, porque sendo eu cristão, como é que eu vou conversar com alguém que usa o exemplo e diz assim: olha,
fulano é crente. E diz isso, 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 e faz isso, isso, isso. Então, muitas dessas pessoas usam esse texto e dizem assim, olha, eu não sou bem visto no meu trabalho, eu não sou bem visto na minha faculdade, eu não sou bem visto na minha vizinhança, porque eu sou crente. Em nome de Jesus, vamos começar já quebrando isso. Você precisa se preocupar com a sua imagem como cristão diante dos outros. Porque por causa de muitos, o nome do Senhor tem sido blasfemado pelos gentios. Por causa de muitos crentes fake, vamos fazer o link nas mensagens? Por causa de muitos crentes que estão dentro da igreja, mas são a igreja fake, o mundo tem falado coisas absurdas sobre Jesus e sobre Deus. Me incomoda demais, e essa mensagem ela veio fruto de uma reflexão minha com Deus, da quantidade de informações que eu recebi desde semana passada sobre pessoas falando mal de Deus por causa de outras pessoas que se dizem cristãs. Basta você olhar na internet, na rede social, o número gigantesco de lobos que se transvestem de pastores, líderes, mestres, estão ensinando coisas horrorosas e muitas vezes debatendo em comentários, envergonhando o nome do Senhor. E eu digo, por causa desses, por causa de vocês, por causa talvez da nossa maneira de viver, os ímpios estão blasfemando contra Deus. Aqueles que ainda não alcançaram a Cristo Jesus têm falado coisas horrorosas. Esse Deus eu não quero não. Agora a moda é dizer, esse Deus que tem um discurso de ódio. Na verdade não é Deus que tem um discurso de ódio, mas existem muitos que se dizem cristãos que têm discurso de ódio. E por causa desses, a imagem desses no mundo, por causa desses que tem essa imagem, Deus tem sido blasfemado na boca de muitos que ainda não o conhecem. E eu quero começar a caminhar por esse texto, já chamando a sua atenção para isso. Porque a imagem dos cristãos, a minha imagem, a sua perante o mundo, muitas vezes vai determinar se alguém vai abrir o seu coração para Jesus, ou se alguém vai começar a blasfemar ou falar coisas absurdas sobre a fé que você professa. Vamos caminhar um pouquinho mais, você vai ver que nós não estamos falando dessa imagem que muitas vezes a gente tenta pintar, né? Porque às vezes a gente, nessa era das redes sociais, a gente coloca coisas maravilhosas na rede social. E aí não é uma crítica, porque a gente faz uso da rede social, mas você já viu na rede social de alguma igreja um momento de discussão? Não, né? Por quê? Porque a rede social foi feita para você destacar aquilo que é atraente, que é bonito, que é interessante. E a igreja não está muito longe disso não. Daqui a pouquinho, quando terminar o culto, você acessa o Instagram da igreja, vai ter algumas coisas lá. Talvez eu vou até pedir, cadê o Gustavo, está por aí? Gustavo, você pegar aí a reação do pessoal quando a palavra for dura, para a gente colocar lá na rede social. Irmãos, isso é sério, porque a imagem que nós passamos é de alguém sempre levantando as mãos, quando na verdade tem muitos crentes que levantam as mãos nos templos, para dizer que está adorando a Deus, e fora dos templos está levantando a mão para ofender e machucar o seu irmão, ou o seu próximo. Qual é a imagem que a igreja tem passado para o mundo? E quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas que estão no mundo. Vamos pensar nisso? E aí eu quero viajar com os irmãos aqui no texto, para depois chegar novamente nisso. E vamos expor alguns versículos do texto aqui, dos primeiros capítulos de Romanos. E essa carta ela é muito rica, porque o apóstolo Paulo ele inicia a carta lá no capítulo 1, declarando um amor que ele tem pelos romanos. É uma carta bonita demais, no início. Depois é uma carta bem
pesada com relação aos ensinamentos. Mas Paulo começa dizendo, primeiramente dou graças ao meu Deus, isso lá no versículo 8 do capítulo 1. Mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque o Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir visitar-vos. E aí ele começa a dizer, porque desejo muito ver vocês, mas por algum tempo tenho sido impedido de estar. Mas Paulo começa a sua carta elogiando e expressando o amor que ele tem pelos cristãos de Roma. E eu acho que isso é uma estratégia bem apostólica. Primeiro a gente amacia. É uma estratégia de todo mensageiro. Primeiro você destaca aquilo que é positivo, e isso é legal demais. Porque também é muito ruim quando alguém só destaca coisas negativas, né? E o apóstolo Paulo, ele tem essa característica. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, eu vou achar que ele vai escrever uma carta maravilhosa para um povo que está esperançoso pela volta de Cristo Jesus, e ele começa dando a entender que ele vai elogiar demais aquele povo, e depois ele diz assim, tem uma porção de preguiçosos no meio de vocês. Isso é legal, é uma estratégia boa, pastor. A gente tem que aprender com os apóstolos, né? Tem que aprender com quem pregava a palavra, em tempos que a gente não tinha Bíblia comentada, léxico do grego, a gente não tinha nada disso, aquele povo lá pregava desse jeito, então tem que aprender com Paulo. Ele primeiro elogia, porque a igreja tem coisas positivas, e eu quero destacar isso por quê? Porque quando a mensagem é dura, não entenda que a igreja está completamente perdida, não é isso. A mensagem ela é dura porque você precisa consertar a sua caminhada com Deus, só por causa disso. Porque Deus não quer que ninguém se desvie do caminho. Afinal de contas, antes éramos conhecidos como os que eram do caminho. Porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ontem foi bem explanado aqui pelo pastor Deus Conosco, eu até brinquei lá. Eu falei com a Natália, Natália, se você esquecer o nome do pastor, é só falar assim, Deus está conosco, irmãos. Ele vai lembrar, porque o nome do pastor era Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus entre nós, ou Deus conosco, né? Então ontem o pastor Emanuel falou sobre isso, o artigo definido, Jesus é o caminho, ele não é qualquer caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Então a igreja, ela tem pontos positivos porque está no caminho. Então a palavra dura vem para que de alguma maneira a gente não saia do caminho. Você entende isso? Infelizmente hoje muitas pessoas estão largando as igrejas pequenas e sérias para se enfiar em um monte de igreja que só falam palavras que vão massagear o ego, porque não querem ouvir a verdade. Só que é a verdade que nos mantém no caminho, porque a verdade é Cristo. Ele é o caminho. O apóstolo Paulo primeiro, ele fala sobre essa situação, amaciando ali, dizendo, olha, eu amo vocês. E depois Paulo continua na sua caminhada, aqui na sua exposição, lá no versículo 16 e no versículo 17, ele dá uma introduzida naquilo que será o assunto de toda a epístola. Ele diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também, ele já começa aí a mexer um pouquinho com as estruturas dos judeus, porque ele já começa a dizer, o evangelho de Cristo é para judeu e é para grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo,
caminha aqui na sua carta e introduz o assunto da epístola que vai ser cuidado nos versículos e nos capítulos posteriores, de uma forma muito densa até, com muito conteúdo teológico, mas ele começa introduzindo dizendo, olha, o justo vai viver pela fé, e a justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma de se ver a justiça de Deus se realizar, a não ser em Cristo Jesus. E digo mais, não há outra maneira de ser justificado, senão por Cristo Jesus. Você já entendeu isso? E é importante ele começar, eu vejo que é muito importante ele começar assim, falar com a igreja, para que ele já comece a entender que o movimento religioso não vai salvar e não vai justificar ninguém. As obras vazias, que não são produtos da fé verdadeira, não vão salvar ou justificar ninguém. A gente entende isso. Talvez em algum tempo, quando a gente não ouvia muito falar sobre isso, alguém ficasse assim, é fé ou é obras? É fé ou é obras? Hoje a gente já sabe que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas foram preparadas obras para que nós andássemos nela, e essas obras já estavam preparadas antes. Quando a fé foi gerada em nós, dada pelo próprio Deus, agora, crendo em Cristo Jesus, nós começamos a praticar as boas obras. Eu não pratico as obras para ter fé, eu tenho fé e por isso ando nas boas obras. E o apóstolo Paulo já começa dizendo isso, vocês só vão ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Mais na frente você vai entender o que tem a ver com a questão da imagem. Vamos caminhar, porque precisamos expor parte do texto. Terceiro ponto aqui. Depois de falar sobre esse assunto da epístola, Paulo, ele começa a traçar um cenário que muitas vezes a gente esquece de analisar. Paulo olha para a sociedade, ele olha para o mundo lá fora e começa a traçar o cenário de depravação do homem. A partir aí, e eu quero destacar o versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também as que aprovam os que assim procedem. Estou com uma tradução diferente hoje, por isso que está tendo... Não, pode deixar a NA. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprova os que as praticam. Você vai entender esse versículo, porque eu não vou ler todo o texto, mas eu vou explicar para você. Quando Paulo diz isso aqui nesse texto, antes ele já traçou como é que estava o cenário dos gentios, daqueles que viviam no curso do mundo. Ele começa a dizer, olha, os homens estão de uma maneira desenfreada nas suas concupiscências. É um texto até muito polêmico, porque se debate muito quando se fala das igrejas inclusivas, né, as chamadas igrejas inclusivas, que inclusiva não tem nada, mas dizem que é a igreja inclusiva. Esse texto é debatido e rechaçado para aceitar práticas de pecado que a Bíblia condena. E aqui é muito claro quando fala em que o homem começa a não usar aquilo que foi naturalmente criado por Deus e começa a desvirtuar aquilo que Deus criou e se envolve numa corrupção, numa concupiscência tão grande. Paulo trata desse cenário. Ele vai dizer que os homens deixaram o uso de suas mulheres para se inflamar homens com homens. Vai dizer que a mulher deixar o uso natural de seus maridos para se inflamar mulheres com mulheres. Ele vai dizer que aqui tem ira, tem cólera, tem ganância, tem homicídios. Olha quantos pecados está no meio da sociedade. Paulo começa a fazer essa leitura e ele destaca uma coisa interessante. Por isso que eu quis ler o versículo 32. Todos esses são indesculpáveis,
porque conhecem a sentença e a ira de Deus que vem sobre os filhos da desobediência. Todos eles conhecem, e mais ainda, não somente os que praticam, mas também aqueles que aprovam os que praticam. Paulo está traçando um cenário não só de promiscuidade, não só de pecado, mas também de omissões e também de cumplicidade daqueles que deveriam denunciar, daqueles que deveriam tratar, daqueles que deveriam cuidar. Então o cenário é caótico, um cenário de depravação no mundo é caótico. E Paulo vai além ainda, Paulo vai dizer o seguinte: olha, esse cenário é tão ruim, que Deus entregou todos os homens às suas próprias paixões, para ter uma mente ou uma consciência que é reprovável. Pastor, está muito teológico esse negócio aí, vamos botar na prática? Como é que está o nosso mundo hoje? Quando você olha para fora desse seu mundinho chamado igreja, o que você enxerga na sociedade? Não tem homicídios. Não, né? Não tem não. Iras. Não tem. Adultério. Adultério não tem. Vou falar bem baixinho. Tem adultério dentro da igreja. Não vai ter lá fora? Não deveria, mas tem. Tem pecado de vingança? Tem. Tem a homossexualidade? Tem. Está tudo de uma maneira escancarada. Com a morte do Papa, começam a surgir as teorias da conspiração, né? Mas toda teoria da conspiração tem uma ponta de reflexão, tá? Começou a teoria da conspiração, que o sétimo Papa já foi. Quem já ouviu sobre isso aí? Agora vai se levantar o Papa, que é o precursor, o facilitador do anticristo. Irmãos, isso pode até ser uma viagem de alguém. Mas se você começar a fazer a leitura de como está o mundo, de como está a corrupção, o gênero humano, como é que está essa situação, não tenho dúvidas de que Jesus está às portas. Independente se esse vai ser o último Papa, não vai ser o último Papa, se vai ser, conversava com, não sei quem foi que estava falando, que tem aí uma previsão de que Jesus vai voltar até 2047. Olha aí, já falei, quem vai chegar até lá? Não sei, eu posso chegar até lá, não posso? Deixa eu ver, posso, até 2047 posso. Tem gente aqui que talvez não chegue até 2047, não sei. Não importa se a previsão, a profecia ou a pseudo-revelação de alguém diz sobre isso, o que me importa é olhar para as Escrituras, como foi pregado hoje de manhã pelo pastor Diego, trazer as Escrituras como principal e entender que todos esses sinais estão aqui, e eles estão se cumprindo. Então o cenário de depravação dos homens no mundo, também olhando para hoje, eles é gigantesco. E você acha que não vai piorar não? Vai. E também piora aqui, nesse discurso, nessa carta de Paulo, que Paulo, além de traçar o cenário do mundo, ele vai dizer o seguinte, olha, e esse assunto é perturbador, ele vai dizer que tem problema lá fora, mas tanto lá fora como entre os judeus também tem problema. E ele vai dizer que todos são igualmente culpados diante de Deus. Porque os judeus achavam que a sua religiosidade encobria a culpa pelos seus pecados. Então, não, eu estou bem, eu estou aqui, eu cumpro, eu guardo o Shabá, eu faço todas as minhas orações. De manhã cedo eu levanto, na hora do almoço eu levanto as minhas mãos e digo, Adonai, bendito seja Senhor, Criador dos céus e da terra, bendito é o alimento.
E aí vamos achando que isso por si só é suficiente. Lá os judeus achavam que isso só é suficiente. E aí Paulo diz como é que está a depravação e diz assim, olha, mas também todos nós, tanto judeus como gentios, são culpados. Porque o comportamento reprovado por Deus no mundo também é praticado entre os judeus. Ele vai dizer assim, logo no início do capítulo 2, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Essa é uma palavra confrontadora para mim e para você. Porque como povo de Deus, assim como o povo de Israel era, muitas vezes nós julgamos e criticamos a prática do mundo, e o cenário de depravação está lá, sim. Mas muitas vezes criticamos os que estão lá fora, mas dentro do seio da igreja tem as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o juízo de Deus vai vir sobre todos. Versículo 11, para você entender. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Quantas vezes você usou esse versículo para dizer assim, olha, todo mundo tem um lugar nas bênçãos de Deus. Não é, pastor Diego? Esse versículo é muito usado, fala assim, não, eu posso estar na igreja tranquilo, eu posso fazer isso porque Deus não faz acepção. Só que o texto está falando da depravação dos gentios, da depravação dos judeus e do juízo que recai sobre aqueles que são indesculpáveis, porque Deus não faz acepção de... O juízo de Deus vem sobre o mundo e vem sobre a igreja. Despertou? Deus não faz acepção de pessoas porque Ele é santo e aonde há coisas impuras, o juízo dele recairá. Independente se você se diz cristão, judeu, ou se você é gentil do mundo, não importa, o juízo de Deus vem sobre todos os homens, e todos os homens são indesculpáveis. Porque o apóstolo Paulo vai além ainda, ele vai dizer que toda a criação já tem revelado as coisas de Deus, e os homens não podem dizer que não conhecem a Deus, porque Deus já revelou tudo. Aqueles que dizem observar a lei de Deus, mas procedem de forma hipócrita, esses são indesculpáveis diante de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui para esse povo judeu: observa a lei de Deus. Os judeus que estão em Roma, vocês observam a lei de Deus, mas vocês julgam os gentios, os que estão lá fora, dizendo assim, eles praticam essas coisas, mas vocês estão fazendo as mesmas coisas condenáveis. E é por causa dessas coisas que a blasfêmia ao nome do Senhor está sendo espalhada pelo mundo. É tempo de despertamento, igreja. Porque a nossa imagem como cristãos não podem ser de pessoas hipócritas que condenam o pecado dos outros, mas estão cheios de pecado. A nossa imagem não pode ser de uma igreja que executa pessoas pelos seus pecados, mas não executa os seus membros pelos seus pecados. E quando eu falo executar, não estou falando de matar, não. Eu estou falando de fazer esse julgamento e condenar. Esse aí está no inferno. Mas e os que estão dentro da igreja e fazem as mesmas coisas? Estão aonde? Igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de amor, igreja é lugar de cura, mas igreja não é brincadeira. Porque a igreja foi idealizada por Deus. Foi o lugar que Deus decidiu, foi o ajuntamento, o instrumento que Deus decidiu abençoar
o mundo com a sua mensagem. Foi através da igreja. Então a igreja não é brincadeira. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja achando que isso aqui é brincadeira. Eu quero dizer para você que o juízo de Deus virá para quem está lá fora e pratica tais coisas abomináveis, como para quem está aqui dentro e pratica essas coisas abomináveis. Aqueles que dizem observar a lei de Deus, mas procedem de forma hipócrita, vão receber o juízo de Deus, assim como os gentios que estão lá fora e não conhecem ainda, ou não receberam. Que essa palavra aceitar é bem difícil, né? E ninguém aceita Jesus. Jesus não é mercadoria. Ontem foi até dito aqui pelo Deus Conosco, pelo Emanuel, pelo pastor Emanuel, e ele mencionou, me lembro que em algum momento da mensagem, provavelmente eu devo ter também anotado, em algum momento ele disse isso, que o termo está errado, aceitar Jesus. Jesus não está aí batendo nas portas falando, me aceita, somos nós que precisamos dele. Somos nós que temos que clamar incansavelmente, tende misericórdia de mim, e nos teus decretos eternos salva-me. Eu preciso da tua salvação. Somos nós que falamos isso. Mas há muita gente que diz observar a lei de Deus e vive uma vida hipócrita, praticando as coisas abomináveis e causando vergonha ao nome de Deus. Eu falei que talvez essa palavra de hoje não fosse tão docinha, mas eu quero que você saia daqui pensando numa coisa. Eu quero encerrar a mensagem indo agora para o versículo 25 até o versículo 29. Para falar como é que é reconhecido aquele que é verdadeiramente cristão. A partir do versículo 25 até o versículo 29, diz assim: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. 26. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão é transgressor da lei. 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de... Pastor, que texto difícil, tanta circuncisão, tanta incircuncisão. Vamos facilitar para você. A circuncisão era a marca do povo judeu de que eles eram o povo de Deus. Então havia uma marca que era a circuncisão. E todos aqueles que eram circuncidados se diziam povo de Deus por ser. Mas como é que era feita a circuncisão? É um negócio bem esquisito, né? Mas a circuncisão era física. Pegava-se o órgão masculino e cortava aquela carne que chama de prepúcio. Arrancava mesmo a sangue frio. Ainda bem que a gente não precisa circuncidar. Graças a Deus. Alguns até passaram por algo parecido. Mas isso era uma marca de quem era povo. E aí o apóstolo Paulo pega isso e diz assim: olha, vocês estão determinando quem é judeu e quem não é judeu pelo corte que foi feito nos seus órgãos físicos. E ele está dizendo o seguinte: porém não é assim. Porque quem não observa a lei de Deus não é circunciso. Embora seja fisicamente, no coração não é.
Então você pode dizer que é crente, que é cristão, que é membro da Igreja Batista Memorial da Posse, que você tem a marca, tem carteirinha de membro, está cadastrado no sistema Eclésia da igreja, tem seus dados todos registrados, vai a retiro, vai a culto, participa de tudo, mas se o teu coração é cheio de pecado e incircunciso, você é. Porque a circuncisão de Deus não é física ou exterior, ela é no coração, os corações marcados por Cristo, esses sim são circuncisos. O verdadeiro cristão vai ser reconhecido no mundo pela prática da palavra e não pela imagem da sua igreja. Eu sou da Igreja Batista Memorial da Posse, minha igreja é fantástica, quem dera que a gente fosse tão fantástico assim. Erramos muito como igreja, e a gente às vezes se gaba dizendo, não, eu sou crente, a minha imagem, eu sou cristão. O coração está cheio de pecado, cheio de ira, cheio de cólera, cheio de imoralidade, cheio de pensamentos reprováveis. Estamos domingo na igreja e durante a semana vivemos como qualquer gentio. Só se lembra que é cristão no domingo. No domingo é fácil. Bota a Bíblia. Hoje não tem mais isso, né? Ficou até difícil o pregador falar sobre isso agora. Antigamente para pregar a gente falava que bota a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. Hoje está difícil, que até Bíblia para a igreja está difícil de você encontrar. Pastor, é a tecnologia. Quem dera, Marcelinho, que os nossos jovens estivessem lendo a Bíblia durante o culto. O pastor está meio amargo. Às vezes eu tenho um olho de águia assim, sabe? E aí você olha lá e você vê as redes sociais, os Instagrams da vida durante o culto, passa para lá, passa para cá. Às vezes eu enxergo imagens até que não gostaria, porque são coisas abomináveis para estar em casa, muito menos dentro da igreja do Senhor. São coisas terríveis, irmãos. Hoje é dia de denunciar pecado, para que as vidas sejam transformadas. Não dá para viver dessa maneira, porque as pessoas lá fora estão blasfemando o nome de Deus por sua causa. É por causa daqueles que brincam de ser crente, é que o nome de Deus é blasfemado lá fora. É por causa daqueles que não buscam um conserto, uma vida diante do Senhor, uma família diante do Senhor, uma caminhada diante do Senhor, é que as pessoas estão fazendo chacota do Evangelho. Isso me incomoda, porque eu sei que eu preciso também disso, e observar isso todos os dias. Quantas vezes tive que dobrar o meu joelho diante do Senhor, na minha caminhada, e falar, Senhor, me perdoa, porque alguém teve uma visão errada do Evangelho por causa de mim. Porque fui grosso quando não deveria, porque participei de coisas que não deveria. Mas quando Deus entra no nosso coração e a circuncisão realmente faz parte da nossa vida, a gente conserta tudo isso, por lembrar que somos responsáveis por passar essa imagem de um Deus poderoso, bondoso, misericordioso, e não de um Deus que serve para ser blasfemado. Nessa noite eu quero que você enxergue essas palavras, e você vai chegar em casa, você vai ler. Se você quiser viajar comigo, eu estou mergulhado em Romanos. Então você vai começar a ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu estou tão mergulhado que eu estou uma semana no capítulo 1 e no capítulo 2. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Mergulhe para você entender o que Deus está dizendo para a gente como igreja nesse tempo. Chega de usar a desculpa de que o mundo vai me odiar porque eu sou crente. Não é isso não. Você já aprendeu aqui nessa mensagem que não tem nada a ver, o contexto não é esse não. A sua imagem como cristão no mundo vai determinar se aquele teu amigo, se aquele teu vizinho vai blasfemar
ou vai começar a olhar para o teu Deus com outro olhar. Precisamos nos despertar como pessoas, como cristãos e como igreja, sobre a nossa imagem perante o mundo. E eu estou falando isso porque cada vez mais eu tenho visto que a imagem da igreja tem ficado mais manchada. E quando o apóstolo Paulo trata sobre essa questão de uma igreja que condena e que não vive, isso é muito presente, isso é muito vivo nos nossos dias. Condenamos todo mundo que faz coisas erradas, mas não vivemos o verdadeiro amor e a verdadeira lei de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. É muito fácil, e aí não me entendam mal, é muito fácil olhar para alguém que está no pecado da homossexualidade e julgá-lo. E dizer, olha, vai para o inferno, depravado, não quero nem chegar perto, porque tem muita gente que faz isso, né? É muito fácil fazer isso. Mas tem muita gente que faz isso. E o coração está cheio de diversos outros pecados que são tão graves quanto o pecado daquele que você está condenando. Como igreja, nós precisamos entender essa realidade, para que o nome do Senhor não seja blasfemado entre os gentios. Concluindo, para ter a imagem do verdadeiro cristão, a nossa circuncisão, a nossa marca, precisa ser do coração e não uma marca exterior. Não basta, sabe aquela máxima, eu não sei se era de uma propaganda, mas antigamente tinha, não basta ser pai, tem que participar, né? Esse é o pessoal mais antigo, não basta ser pai, tem que participar. Então eu quero usar essa máxima para dizer, não basta ser crente, ou dizer que é crente, tem que obedecer à lei de Deus. Senão, a sua circuncisão, na verdade, é uma incircuncisão. E talvez tenha gente que você julgue incircunciso, que seja mais circunciso do que você. Vamos nos colocar em pé? Vou aproveitar que o pastor Jorge está aqui, e ele é das antigas. Então ele vai saber tocar essa música. Nós vamos cantar uma canção que diz, eu jamais serei o mesmo. A porta fechei e eu não volto atrás. E eu quero que você cante essa canção fazendo essa declaração ao Senhor. Senhor, eu não quero ser o mesmo. Eu não quero condenar o pecado dos outros estando cheio de pecado. Eu quero fechar a porta para o pecado na minha vida. E eu não quero que o nome do Senhor seja blasfemado por causa da minha conduta. Eu não quero que o Senhor, o seu nome, seja maldito entre os do mundo por causa do meu comportamento como cristão. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Como fogo ardente.
a glória de Deus enche o meu ser e eu jamais serei o mesmo. Cante como fogo, arde em mim, Rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. Diga, eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, se há dentro do nosso coração algo que precisa ser queimado e tirado, que o Senhor com Teu Espírito Santo queime e tire nesse momento. Nós não queremos, como igreja, envergonhar o Teu Evangelho. Nós não queremos, como cristão, ver pessoas blasfemando o nome de Deus por causa do nosso testemunho. Pelo contrário, nós queremos ser transformados pelo Senhor dia após dia, para que as pessoas olhem para nós e enxerguem o Evangelho das boas novas de Cristo e possam se chegar a Cristo Jesus. Pai, quebra em nós toda a religiosidade que nos diz que vir à igreja é suficiente. Quebra em nós toda a religiosidade que diz que ser filho de crente nos garante salvação. Quebra diante de nós, ó Deus, toda a religiosidade que condena o pecado dos outros, mas não condena o nosso próprio pecado. Revela quem nós somos e não nos deixa caídos, Senhor. Restaura a nossa vida e tira de nós todo o pecado que nos atrapalha. Que possamos ser uma igreja viva e verdadeira, que tenha uma imagem que levam as pessoas a Ti, e não uma imagem que as afastam de Ti. Ó Deus, eu não sei como os meus irmãos vão receber essa palavra, mas uma coisa eu sei, é o Teu Espírito que ministra nos corações. Então, ó Deus, a Tua palavra que foi liberada está em Tuas mãos, para que o Teu Espírito faça produzir algo na vida dos meus irmãos. Eu oro a Ti, crendo que a palavra é do Senhor, que a palavra veio do Senhor, e que o conserto virá do Senhor na vida dos meus irmãos. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Hoje estamos com a pontualidade britânica, ó, 19h22, 8 minutos de avisos. Então às 19h30 vamos encerrar. 8 não, ali ó, ali está 22, aqui está 26, eu não sei aonde eu confio. Quem eu confio? 22, vou confiar no horário do Windows, né? O horário do Windows, se tiver sincronizado, né? Então está certinho, é 22 mesmo. Vamos passar para o momento dos avisos.
Nós temos alguns avisos para fazer. Vou deixar o pastor Jorge iniciar com os avisos dele, que eu preciso lembrar de todos os que eu tenho aqui. E a Mônica depois está com a palavra. Boa noite, igreja. Primeiro aviso. Quantos sabem o que vai acontecer no mês de maio aqui da igreja? Quantos sabem? Levanta a mão. Ih, pouquinha gente, hein? É o que vai acontecer no mês de maio aqui na igreja, gente? Mês da família. Então, vamos iniciar logo domingo de manhã com a palestra sobre educação familiar financeira. Teremos aqui o pastor Wanderson Pires, ele é lá da Igreja Palavra Viva, ele trabalha com adolescentes, também trabalha lá auxiliando no Ministério de Casais. Ele é da área da economia, da contabilidade, para quem não... Ele é gerente do Banco Santander, aqui em Nova Iguaçu, e ele topou o desafio aí de trazer uma palestra para a igreja, ele vai estar com a gente, e teremos classe única, salvo as crianças que terão a sua programação normal. Aí à noite teremos o Ministério Ministério Oficina da Família, eles são lá da igreja de Xerém, do pastor Cláudio Duarte, é um pastor com a esposa também que é pastora. Nós nos formamos junto no Seminário Batista ali de Nova Iguaçu, da primeira de Nova Iguaçu. Eles estarão conosco aqui, nos abençoando. E então é o pontapé inicial. E na outra semana a gente já começa no sábado. Teremos o passeio em família lá no sítio Raio do Sol. Contamos com a colaboração de todos que deram o seu nome, porque estamos entrando na semana de acertar contas, pagar cozinheira, providenciar um ônibus aí para levar uma galera aí que precisa de condução. Então eu conto muito com a presença de vocês, que é indispensável, mas também com a contribuição financeira. Então esse aviso que eu tenho para dar para vocês, e no decorrer do mês a gente vai trazendo mais novidades. A Viviane também quer falar algo? Boa noite a todos. Na verdade, é um complemento a essa palavra, que como vamos iniciar, vamos estar em família, já sempre estamos em família. No próximo domingo pela manhã, nós teremos o nosso café da manhã, lindo como nós temos sempre. Só que eu gostaria de pedir a você, família, que carinhosamente, você lá na sua casa, você pensasse em algo gostoso para a gente fazer um momento bem mais bonito, entendeu? A gente sempre faz coisas gostosas, mas a gente vai fazer um café da manhã especial.